Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso último episódio das Igrejas do Apocalipse. Hoje falaremos sobre a nossa sétima igreja, a igreja em Laodiceia. Você pode ler essa carta em Apocalipse capítulo 3, versos 14 até o verso 22. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria que você pudesse dedicar um pouco mais de atenção a este período histórico, porque este é o mais importante para nós. Afinal de contas, vivemos hoje no período correspondente à igreja em Laodiceia. Período esse que vai do ano de 1844 até a segunda vinda de Jesus. Vamos considerar aqui algumas coisas importantes mencionadas por Jesus à igreja em Laodiceia. Jesus começa se apresentando da seguinte maneira. Ele diz ser o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. O Amém é uma clara referência à conclusão do período histórico das 7 igrejas. Essa expressão, Amém, você bem sabe, ela significa assim seja, mas ela é diversas vezes utilizada para se encerrar uma sentença. Aqui Jesus estava encerrando o período histórico correspondente ao cristianismo. Período esse que, quando for concluído, concluirá também a trajetória de pecado deste mundo. Afinal de contas, muito em breve, quando Jesus voltar sobre as nuvens do céu e nos levar para morar ao seu lado no novo céu por 1000 anos e por toda a eternidade aqui nessa terra, o pecado terá fim. E o cristianismo, nos moldes como o conhecemos hoje, também terá o seu fim. Porque todas as pessoas, desde Abel até o último ser humano que viver nessa terra, vão poder seguir o Cordeiro bem mais de perto. Não simplesmente com a alcunha de judeu, de cristão ou de qualquer outra denominação. Todos estarão unidos em Cristo Jesus. Jesus complementa se apresentando como também a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Princípio da criação. Uma clara referência à criação. Ideia essa que foi perdida a partir do ano de 1840. Nessa década, 1840, Charles Darwin propôs a teoria da evolução, teoria essa aceita hoje por a maioria das pessoas e que acaba tirando Deus de cena e acaba tornando muitas pessoas verdadeiros ateus, pessoas que vivem sem a necessidade de Deus. Sabe, essa é uma característica bem peculiar da igreja em Laodiceia. As pessoas querem viver como se Deus não existisse. Jesus diz que conhece as obras desta igreja e me permita acrescentar aqui, não há nenhum elogio à igreja em Laodiceia. Apenas críticas e severas críticas à igreja em Laodiceia. Jesus diz que os laodiceanos não são quentes nem frios, mas são mornos. Mornos ao ponto de lhe causarem enjoo, ânsia de vômito. É isso que a igreja em Laodiceia causa em Jesus. Por conta do seu estado espiritual, Laodiceia nem mesmo se dá conta de quem é, para que possa ter as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. No verso 17, Jesus diz, a respeito dos laodiceanos, ele afirma que os laodiceanos pensam serem ricos e abastardos, e que não necessitam de coisa alguma. Mas, na verdade, os laodiceanos são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. A igreja em Laodiceia é uma igreja que não se reconhece como verdadeiramente é. É uma igreja que acha que tudo está bem, quando na verdade tudo está indo de mal a pior. Para que essa igreja tenha os seus problemas solucionados, para que este povo tenha a solução real dos seus problemas, é necessário primeiro reconhecer a existência desses problemas. No versículo 18, Jesus aconselha os laodiceanos a comprarem dele ouro refinado pelo fogo para que sejam verdadeiramente ricos e não simplesmente se compreendam como ricos. Jesus aconselha que eles compram vestiduras brancas para que possam cobrir ali a vergonha da sua nudez e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejam.
Desses 3 pontos, me permita gastar um pouquinho de tempo falando sobre as vestiduras brancas. Em Apocalipse capítulo 19, verso 8, Jesus refere-se a essas vestiduras brancas como as vestes de justiça que ele concede à sua igreja. Nos últimos dias da história do cristianismo, infelizmente, a grande maioria das pessoas tentam viver com sua justiça própria e acabam abrindo mão da justiça de Deus. Quantas pessoas em nossos dias desejam obter a salvação por méritos, desejam obter a salvação por esforço pessoal? Querido irmão, querida irmã, isso está longe da realidade bíblica. A única maneira de verdadeiramente sermos salvos é aceitando a graça de Jesus. Não adianta querer ser salvo por seus próprios méritos. Você não tem méritos suficientes para isso. Na verdade, entenda, você está em falta diante de Deus. Graves e grandes faltas diante de Deus. Se não aceitar a graça de Jesus e a misericórdia de Jesus para perdoar os seus pecados, você e eu estaremos perdidos. Não há salvação longe de Jesus. O laodiceano precisa compreender isso. A disciplina da parte de Deus, como bem diz o verso 19, é uma disciplina com amor. Jesus repreende e disciplina aqueles a quem ele ama. É interessante perceber que Jesus também se apresenta como aquele que está à porta e bate. Jesus está hoje insistindo comigo e com você para abrirmos a porta do nosso coração e da nossa vida e aceitarmos a verdadeira transformação que Ele deseja nos proporcionar. Mas você precisa abrir a porta. Se você continuar cegando os seus olhos e acreditando que tem tudo o que necessita, jamais vai obter a graça e a misericórdia de Jesus. Ao vencedor da igreja em Laodiceia, será dado sentar-se com Jesus em seu trono, o mesmo trono que ele compartilha com seu Pai. Deseja você compartilhar esse trono com Jesus? Permita que ele entre em seu coração, que ele transforme a sua vida, que ele te dê a maravilhosa graça dele. Graça essa repleta de méritos conquistados na cruz do Calvário. Permita que Jesus abra os seus olhos para que você compreenda e permita que Jesus te enriqueça com a sua justiça. Justiça essa que vai te proporcionar salvação. Nós hoje vivemos no período correspondente à igreja em Laodiceia, mas nós não somos obrigados necessariamente a termos o espírito dos laodiceanos. Nós podemos ser diferentes, podemos permitir a entrada de Jesus em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você durante essa série e até a próxima.